Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Queria agradecer ao Rodrigo. Tenho certeza que o Maurício também deu uma indicada para esse convite. Gostaria de agradecer também. Como eu disse no curso ali ao lado, há 10 anos atrás eu estava me tornando membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho neste mesmo curso, né, que naquela época eu acho que era o segundo curso de cirurgia do joelho. Bom, vocês já estão no terceiro curso de reabilitação, espero que o sucesso seja o mesmo. Daqui 10 anos vocês possam também alcançar a marca que eles estão alcançando hoje. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque parece ser um grupo bem unido, que é o segredo para que as coisas aconteçam naturalmente. Bom, eu falo em nome da Escola Paulista de Medicina, né, onde trabalho como professor adjunto. Na verdade, esse é o meu conflito de interesse. Meu dinheiro vem daqui e vem daqui, onde eu também trabalho como gerente médico da ortopedia e reumatologia. Mais uma vez, gostaria de agradecer. E primeiro nós vamos falar sobre reconstrução anatômica do LCA. Como eu tenho 3 aulas, né, eu pedi para que fosse direto, até por problema de vídeo está no meu computador, então vamos às 3 aulas direto, vocês vão ter uma overdose, qualquer coisa vocês jogam um tomate aí, que vai ser 1 hora falando. Tá, então vamos começar a falar da reconstrução anatômica do LCA. Bom, na realidade, tem uma meta-análise, né, um estudo que faz uma revisão sistemática, na verdade é uma meta-análise, não é bem revisão sistemática, que mostra que a taxa de sucesso da cirurgia do LCA com a técnica convencional, né, transtibial, do ponto isométrico, tem bons resultados. Mas esses resultados variam de 69% a 95% de bons resultados. 69% de bons resultados não é tão bom assim, né? Cada 10 pacientes que você opera, 3 não fica bom. E na realidade, quando você vê isso a longo prazo, mesmo esses 95% que ficam bom, a longo prazo eles vão ter algumas mudanças degenerativas no raio-x, como aqui, né, um estreitamento do compartimento medial. Então, mesmo a longo prazo, mesmo os pacientes que ficam bons, eles apresentam uma degeneração da cartilagem e também 47% dos pacientes retornam ao esportes com o mesmo nível pré-lesão. Na realidade, um alto número de pacientes não volta a participar de esporte como participava antes. Bom, esse aqui é um estudo interessante do Tachman, onde ele colocou, na realidade, aqui, ó, aqui onde tem essas bolinhas amarelas aqui, ele colocou chumbinhos mesmo, né? São pellets. O paciente está anestesiado, coloca chumbinhos no joelho, aí faz uma fluoroscopia, filma, né, o joelho, depois que... Isso faz na anestesia, né? Você, quando está anestesiado, coloca esses chumbinhos e faz a cirurgia. Coloca tanto no joelho que vai operar, quanto no joelho que não vai operar. Né? Faz com o paciente anestesiado. Lógico que o paciente concorda. E ele mostrou em 41 pacientes que após a reconstrução do LCA, com a banda única, o ponto isométrico, que era a técnica usada, ainda é usada por muitos cirurgiões, era usada até, acho que todo mundo usava até alguns 6, 7 anos atrás. Ele mostrou em 41 pacientes que essa técnica não apresenta, não retorna, a cinemática do joelho não retorna ao normal. Na verdade, a gente pode ver aqui que a anteroposteriorização, que seria o Lachman, retorna bem próximo ao normal, como a gente pode ver aqui mais à esquerda. Mas mais à direita, aqui a gente vê que a rotação do joelho, ela não consegue ser como o joelho normal. Você vê o joelho normal é a linha amarela, e o joelho reconstruído, na realidade, a rotação não consegue retornar ao normal. Então, o pessoal começou a ver esses dados de estudos como esses que nós mostramos e falaram, pô, por que não está indo tão bem? Né? Será que esse ponto isométrico que foi descrito lá nos anos 80, será que é isso mesmo que a gente precisa? Então, voltou aos velhos professores de cirurgia do joelho, né, onde eles falavam que a anatomia era a chave para o joelho. Né? Repararam que está lesado. Então, nessa época, quando começou esse pensamento, eu estava indo para os Estados Unidos para fazer meu doutorado. E foi esse estudo aqui, que meu orientador, o Dr. Moisés Cohen, falou, vai para Pittsburgh. Eu fui para Pittsburgh, estudei com o Fred Fu. Dá para saber quem é o Fred Fu aí na foto, né? Quem é o Moisés Cohen. E aí eu fiz esse estudo aqui, onde nós estudamos a anatomia fetal do LCA e mostrou bem claro que o LCA apresenta 2 bandas. A banda anteromedial e a banda posterolateral
bem formadas e distintas, né? Lógico que a gente precisava de um microscópio, porque um LCA em feto é 3 vezes menor que um grão de arroz. Um grão de arroz é 3 vezes maior que um LCA em feto. Então, o mais importante desse estudo, além de mostrar a dupla banda, nós podemos ver a anatomia disso aqui, né? Nós podemos ver que a banda anteromedial ela se origina mais posteriormente e proximal, e a banda posterolateral mais posterior e distal. Quando a gente flexiona o joelho, isso muda um pouquinho, né? Parece que a banda posterolateral vem mais para frente, mas não é, ela sempre está distal e posterior. E a banda anteromedial aqui. Na realidade, o ponto isométrico, que muita gente fala, é onde está... Opa, desculpe. Sou destro, está meio difícil ficar... Estou querendo mostrar aqui. Tem uma ponteira? Bom, aqui, na realidade, vai ficar mais fácil agora. Aqui é onde a gente apoiava o guia para fazer a cirurgia do ponto isométrico. Então, a gente fazia um túnel aqui, o que não era realmente, desde feto, a gente vê que a anatomia fica um pouquinho mais na parede, não aqui no intercôndilo, né? Nós também pudemos observar a anatomia aqui da inserção na tíbia, né, mostrando que a banda anteromedial era mais horizontal quando flexiona e a banda posterolateral mais vertical. E depois disso que nós estudamos esse estudo em feto, nós fomos ver o estudo em adultos. Também nós pegamos o joelho de adultos, marcamos aqui com uma caneta, onde era a banda anteromedial, posterolateral, fizemos um laser scan, uma tomografia, e nós reparamos que o LCA se insere aqui. Não tem LCA para cima dessa parede. Na realidade, aqui, ou aqui, onde a gente costumava colocar o LCA, na realidade não tem LCA. Às vezes você pega algumas fibras do LCA quando você põe o túnel aqui. Mas as fibras do LCA mesmo, elas ficam aqui. Então, tem essa parede aqui, que é a lateral intercondylar ridge, que nós escrevemos, que na verdade Clancy já tinha descrito como a parede do residente, e aqui uma parede que divide as duas bandas, a anteromedial e a posterolateral. Como a gente pode ver nessa artroscopia aqui, a presença dessa parede, aqui é a banda posterolateral e para trás a banda anteromedial. Isso aí nem sempre é tão evidente. Das 60 artroscopias para reconstrução do LCA que nós fizemos, apenas 49 apresentavam essa parede bifurcada lateral. Mas ajuda na hora da cirurgia para você poder saber onde que você coloca o túnel. Então agora nós fizemos um outro estudo, estamos tentando publicar no jornal da ESCA, que é da Sociedade Europeia de Medicina Esportiva, onde nós estudamos a inserção tibial. Então muita gente acaba usando a raiz anterior do menisco lateral como um ponto para colocar o túnel numa posição anatômica. A gente pode ver por esse slide que sim, isso aqui, a gente pode usar a raiz anterior do menisco lateral, né? É um bom ponto. Mas nós quisemos olhar em outros pontos, em mais joelhos, para ver se esse ponto é sempre fidedigno. Na realidade, não, ele não é sempre fidedigno. Em 30% dos casos, não serviu como um guia, um bom parâmetro para a cirurgia do LCA. Você pode ver que aqui ele fica anterior, aqui também fica anterior ao centro do LCA. E os pontos de referências mais constantes, né, para a cirurgia do LCA é o ligamento intermeniscal, que fica aqui, porém de difícil visualização na visibilização artroscópica. Então, é um bom parâmetro, mas não cirúrgico, porque artroscopicamente é difícil de ver. Mas as espinhas tibiais, principalmente o topo aqui, o pico da espinha tibial medial, é sim sempre um parâmetro bem visível e fácil de ter como parâmetro. Nós vimos também que o comprimento, existe uma variabilidade grande entre indivíduos, né? Vai de 13 a 22 milímetros. Na verdade, já está descrito 28 milímetros em alguns casos, então 13. Então, acho que um enxerto de 7 milímetros, 8 milímetros, num de 13 fica bom, mas um enxerto de 7, 8 milímetros, um de 22, pode ser pouco. Então, talvez um de 22, 28, seja melhor você distribuir melhor, talvez fazer uma dupla banda para poder cobrir melhor a sua área de inserção. A largura também varia bastante. Dentro dessa variabilidade, o ideal seria você mensurar isso aqui. Nós vimos que o centro do LCA fica mais ou menos 5,3 milímetros da espinha tibial medial. Tá? E quando você vai falar em dupla banda, na verdade, o centro da anteromedial fica mais ou menos uns 9,9 milímetros da espinha tibial medial, mas isso varia de espécie para espécie, tem espécie que 12 é tudo, né? E 1,3 fica bem na frente da banda posterolateral. A banda posterolateral fica bem na frente da espinha aqui, 1 milímetro na frente da espinha. Então, eu acho que o que
né, nós estudamos ali foi a inserção da tíbia e do fêmur do LCA para poder ligar o fêmur à tíbia e, quando necessário, ligar a banda posterolateral e a banda anteromedial, como a gente vê que no feto nós vimos que existe, numa menina de 14 anos de idade, a gente vê que ela tem a banda anteromedial e a banda posterolateral. Numa paciente de 35 anos de idade, a gente vê a banda posterolateral bem formada aqui e a gente vê a banda anteromedial bem formada aqui. E mesmo num cadáver de 60 anos de idade, a gente vê a banda anteromedial e, como nós vamos ver, a banda posterolateral aqui assim. Bom, então na realidade o LCA ele possui duas bandas, né? Isso aí é bem visível. A gente nasce, vive e morre com as duas bandas. Bom, agora o conceito anatômico da reconstrução do LCA. Na realidade esse trabalho aqui foi publicado em 1965 pelo pessoal do Hospital for Special Surgery em Nova York. Na verdade Gerges e Marshall, um trabalho clássico, e ele mostra o A, o B, né? O A aqui e o B aqui, que é quando flexiona. Então ele mostra direitinho onde é a inserção do LCA. Os alunos de Marshall publicaram em 2005 no JBJS como se faz uma técnica transtibial. E na realidade, se você reparar, né, eles não respeitaram a anatomia que o próprio professor ensinou ao Marshall. Então a técnica transtibial, ponto isométrico, você põe o túnel posterior na tíbia e fora da área de inserção no fêmur. Tá? Então hoje em dia há um certo conceito para tentar fazer AA, BB e poder ter uma reconstrução mais anatômica. Então, agora vamos falar um pouquinho de biomecânica, né, que também a biomecânica é importante nesse conceito de cirurgia anatômica. Então, a gente vê aqui que a banda posterolateral, em extensão, ela se esconde, mas conforme flexiona, a banda posterolateral aparece na frente. Então, essa mudança de flexo-extensão é que causa toda a cinemática, de toda a biomecânica do ligamento devido a essa mudança de alinhamento com a flexão do joelho. Você vê que em extensão a banda posterolateral está lá atrás e quando você flexiona a banda posterolateral aparece aqui. O Freire Fuchs costuma falar que o ligamento cruzado ele é um ligamento duplamente cruzado, que ele cruza com o LCP e também cruza as bandas entre si, né, na flexão. Então tem um trabalho clássico aqui muito importante do Sakane, que é do grupo do Savio Vu, também de Pittsburgh. Ele mostra a função da banda medial que vai tensionando com a flexão. Você vê que em 90 graus de flexão ela está mais tensa, em 0 graus menos tensa. Porém, apesar de ela tensionar em flexão, não é a mesma coisa que a banda posterolateral, que tensiona pouco em flexão, mas chega em extensão, ela é bem importante. Um outro estudo do mesmo grupo, do Gabriel, né, mostra que quando você aplica uma carga rotacional, a banda posterolateral ela é importante em extensão, ela é até mais importante que a banda anteromedial. Em flexão de 15 graus, ela é tão importante quanto. Em 30 graus, que a banda anteromedial começa a ser mais importante. E depois a banda posterolateral, aqui o branquinho, né, ela começa a perder a importância. Então, a banda posterolateral é mais importante próximo da extensão. Com todo esse estudo do Sakane, do Gabriel, no mesmo estudo, no mesmo laboratório, o Yagi resolveu fazer um trabalho comparando a dupla banda, uma cirurgia anatômica com a técnica antiga. E mostrou que a cirurgia anatômica, que é a bolinha aqui, Anatomical Reconstruction, era mais próximo do LCA normal. Como também aqui mostrou que a Anatomical Reconstruction era mais próximo do branquinho, que é o LCA normal. Então daí começou a história de cirurgia anatômica e dupla banda. Depois nós fizemos um estudo que nós publicamos na Arthroscopy, mostrando também que a área de contato tíbio-femoral, na reconstrução do LCA com banda única, era menor em 15 e 30 graus, quando comparado com o normal. Então, você vê que a área aqui é menor que essa aqui, e a dupla banda, a cirurgia anatômica, ela era mais parecida com a normal. Tá? A gente pode ver que aqui é parecido com aqui, e aqui é mais parecido com aqui. Aqui diminui a área de contato. Se você diminui a área de contato, você aumenta a pressão. Aqui, quanto mais vermelho, maior a pressão. Aqui seria um joelho normal, né? E aqui uma reconstrução com a banda única. Você vê que é bastante vermelho. E a dupla banda acaba deixando mais próximo do normal. Então, a reconstrução anatômica ela dá também uma pressão tíbio-femoral melhor. Aqui um outro estudo que nós publicamos no American Journal of Sports Medicine, também estudando uma reconstrução mais anatômica. Nós mostramos que quanto mais anatômico, menor o alargamento tibial quando anatômico.
Também é menor a gaveta anterior, se for mais anatômico. A banda anteromedial aqui, ela é mais anatômica. A gente vê, isso aqui é em cabra, né? Foi um modelo em vivo, em cabra. A gente vê, comparado com o normal aqui, que é lógico que não é igual ao normal, mas isso aqui também tem 6 meses pós-cirurgia em cabra, que não segue um protocolo de reabilitação muito adequado, né? Então, mas ficou bem a banda, quanto mais anatômica, ficou mais próximo do normal. E quando a gente fazia a técnica aqui, essa preta, que é a técnica isométrica, ou uma outra técnica, que é a técnica transtibial, mas abaixando um pouco a mão para tentar pegar o fêmur numa posição mais anatômica, melhora que a técnica isométrica tradicional, mas não tanto quanto uma reconstrução mais anatômica. E a biomecânica, a força do enxerto também. Consequentemente, quanto mais anatômico, melhor. Mostrou isso, inclusive, para falha, quando você puxa para romper o enxerto, também, quanto mais anatômico, mais difícil de romper novamente. Então, vamos falar um pouquinho da técnica cirúrgica, né? Na realidade, aqui tem os portais que a gente faz antes de fazer a cirurgia, que é a incisão para tirar o enxerto. A gente tira o enxerto. Na realidade, no Brasil, a gente acaba usando bastante o semitendino e o grácio, né, que fica autólogo, mas também o halo enxerto é uma opção, que você pode deixar no diâmetro que você quiser, você pode diminuir, aumentar. Então, o halo enxerto de tibial anterior, na realidade, usa bastante nos Estados Unidos. Tá, aqui você tem uma banda anteromedial que você pode chegar de 6, 7, 5, 6 com os flexores. Então, como a gente vai fazer na tíbia? Na tíbia a gente marca a inserção na tíbia. Tem aí uma lesão, a gente pega estuda ali, vai ver onde é que é a banda posterolateral, aí que a gente está passando o probe, né, e depois a banda de vai, a gente marca, como tá, que estamos marcando ali agora, a gente fica assim, ó, marca onde é a banda posterolateral, onde é a banda anteromedial, depois no fêmur, semelhante. Fazemos igual. Então, observando o fêmur, a gente tenta procurar aquela parede para poder observar. Nem sempre ela é tão visível, mas ela, olhando pelo portal medial, você acaba conseguindo visualizar ali. Então, você acaba estudando, vendo onde você vai colocar o seu túnel. Às vezes a gente marca o túnel, esse aqui seria a banda posterolateral, a gente está marcando onde vai colocar o fio guia. E depois a gente marca onde vai colocar o fio guia da banda anteromedial, ali mais atrás fazendo o fio guia da banda anteromedial. A gente vai marcando a anatomia. Primeiro a gente faz pelo portal a banda posterolateral, né? Em seguida você pode passar para a tíbia ou pode fazer a banda anteromedial, mas ali. A banda posterolateral a gente faz 90 graus de flexão, mas para fazer a anteromedial a gente flexiona um pouquinho mais, porque senão pode estourar a parede, pegar o nervo. E aí o túnel tibial, como nós mostramos no trabalho de anatomia, a banda posterolateral é próxima da espinha tibial, né? Ó, você vê como ela é próxima aqui da espinha tibial medial, e a banda anteromedial a gente tenta fazer para frente da banda posterolateral, também o espaço não é tão grande ali para ter grandes erros. Na verdade, o guia aqui, eu acho que tanto faz colocar 55, 45, depois você vai passar pelo portal. Mas a banda anteromedial, ela fica 5 milímetros anterior ao túnel da banda posterolateral, e fica 1 milímetro anterior da espinha tibial. Depois que você fez os túneis, vai passar o enxerto, né? Atenção para não trocar o túnel, não colocar o túnel anteromedial na tíbia e posterolateral no fêmur. Então, não pode errar a mão aqui. A gente passa primeiro a banda posterolateral, né? Passa o enxerto, depois tensiona e fixa na tíbia em extensão, né? O próximo de extensão, seguindo os trabalhos do Sacani e do Gabriel, que mostra que a banda posterolateral em extensão tem uma função melhor. Então a gente fixa em extensão e depois a gente passa a banda anteromedial e tensiona mais em flexão, também seguindo os trabalhos dos mesmos autores, do grupo do Sábio Vu, que mostra que a tensão é maior em flexão. Bom, esse aí é o aspecto final, né? Na verdade, esse aqui é de halo enxerto, mas esse aqui é o aspecto final. O enxerto é um pouco grande aqui. Quando faz com hamstring, com o tendão flexor, fica um pouquinho menor. Mas a gente vê uma boa ressonância magnética, parecida com a anatomia normal. Bom, o problema da dupla banda, vale a pena fazer dupla banda ou não vale? Na verdade, ainda tem muitos estudos ainda para comprovar, mas na realidade o que é difícil é a avaliação dessa técnica, se ela é melhor ou não. Na realidade, um estudo de Kocher, ele mostrou
que a presença ou ausência de pivot shift é o fator mais importante relacionado com a função e o resultado clínico do joelho. E não Lachman, e não o KT-1000, e não o IKDC, nada disso. O que mais tem assim, associado ao resultado clínico é a presença do pivot shift. Então fica difícil você avaliar se vale a pena ou não fazer uma dupla banda. Tem alguns estudos que mostram que vale a pena, que tem um pivot shift melhor, que tem uma anteroposterização melhor, mas tem alguns estudos que mostram que não tem diferença. Então uma discussão que já faz um tempinho aí que ainda não está muito certo. E a banda, começamos a falar em dupla banda e levantou o fato de por que fazer só dupla banda? Porque a gente não faz uma banda única anatômica. Então também é outra questão que a gente não sabe, se a dupla banda ela é melhor que uma banda única anatômica. Também precisa de mais estudos para poder comprovar. Mas a gente tem, a anatomia varia de indivíduo para indivíduo, de repente um indivíduo com um footprint, uma área de inserção grande, talvez, como eu mostrei lá, se tem um 28, se eu colocar um enxerto de 7, pode ser pouco, mas se tem 12, você vai colocar um enxerto de 8, 9, pode ser o suficiente. Então, ainda não sabemos dizer com precisão qual paciente precisa de dupla banda ou qual não precisa. E eu acho que o método de avaliação é que ainda não nos deixa dar essa resposta. Tem alguns métodos de avaliações interessantes. Tem um francês, o Colombe, que ele faz uma navegação na hora da cirurgia. Então ele faz o pivot shift, daí ele reconstrói a banda anteromedial e faz o pivot shift. Se ficou bom assim, ele não faz a banda posterolateral. Se não ficou, ele vai e faz dupla banda e tenta restaurar a banda posterolateral também. Tem um trabalho interessante no japonês, Kurosaka, o inventor do parafuso de interferência, um japonês que estuda muito até hoje. Na verdade, ele comparou dupla banda com banda única e ele tentou quantificar o pivot shift. Então, aqui quando banda única tem uma aceleração maior no pivot shift. Então, ele mostrou que a dupla banda tem um pivot shift melhor quando comparado com a banda única. Mas isso após um ano de reconstrução. Clinicamente, eles estavam o resultado semelhante, mas a aceleração do pivot shift foi melhor na dupla banda. E aquele estudo do Tachman, que põe para correr na esteira, na verdade ele fez algumas avaliações de pacientes com dupla banda. Você vê que melhorou a rotação, porém ainda não chegou ao normal, né? Então mesmo a dupla banda ainda não segue o joelho normal, mas aproximou bastante. Bom, eu acho que, concluindo, né, o LCA ele consiste de duas bandas, a banda anteromedial e posterolateral. A banda anteromedial ela acaba tendo uma função maior na anteroposteriorização e a banda posterolateral nos graus finais de extensão ou iniciais de flexão tem uma função maior, tanto de anteroposteriorização quanto de rotação, mas ambas contribuem juntos para a cinemática do joelho, né? A reconstrução anatômica do LCA é mais difícil, uma dupla banda é mais difícil, mas lógico que também depois que você faz algumas não é nenhum bicho de 7 cabeças. E o conceito anatômico ele pode ser usado para qualquer cirurgia do LCA, não necessariamente só dupla banda. Na verdade, começou com dupla banda e hoje começaram a fazer dupla banda anatômica, hoje faz banda única anatômica. O que passou deixou de fazer aquele ponto isométrico para uma posição mais anatômica. Eu acho que a evolução no método de avaliação poderá demonstrar resultados superiores. Porque aqui eles falam, o IKDC está normal, o Lachman está normal, o pivot shift um pouquinho diferente. Mas e jogando bola, correndo, jogando basquete, vôlei, rodando, é aí que a gente precisa ver a diferença. E é aí que a gente não consegue mensurar. Então acho que a gente tem um longo caminho pela frente. Bom, muito obrigado por essa primeira aula. E agora nós vamos... Só deixa eu voltar aqui que eu vou passar para outra aula. Bom, mais uma vez, eu falo em nome da Escola Paulista de Medicina e do Hospital Israelita Albert Einstein. Gostaria de agradecer ao Rodrigo e o Maurício, que eu tenho certeza que também me indicou para isso. Então, vamos falar um pouquinho agora de cartilagem. Acabou o LCA, vamos falar um pouquinho de cartilagem, falar em cultura de condrócito e células troncos na reparação da cartilagem. Talvez seja uma aula um pouco
muita informação clínica, mas vamos tentar fazer uma coisa mais tranquila. Na verdade, a cartilagem articular é um tecido conjuntivo composto de matriz extracelular e de condrócitos, que são as células da cartilagem. Acho que todos aqui sabem que é de difícil cicatrização, porque ela é vascular, a neural, a linfática e hiposcelular. Tá? Mas é a cartilagem que permite com que a gente faça os nossos movimentos né, que reveste as extremidades ósseas e permite a movimentação da articulação. Então, já desde o tempo de Hipócrates, a cicatrização, Hipócrates escreveu nesse livro aqui, que a cartilagem ulcerada é um sério problema, porque uma vez destruída, ela não se recupera. E o problema de Hipócrates continua até hoje. Na verdade, esse trabalho no NI mostrou que o defeito osteocondral ele é progressivo, leva a artrose, que pode levar a morbidade, incapacidade e até a morte. Bom, esse aqui foi um rato que nós fizemos um defeito osteocondral para ver se evoluía para artrose. Na tróclea, lógico que tem um desgaste da cartilagem, mas não é como no côndilo, quando você faz um defeito aqui em 12 semanas, isso aqui tudo é osso. Então você faz um defeito no côndilo de rato, rapidamente evolui para osteoartrose. Aqui na tróclea, em 4 semanas, você vê um tecido fibroso, que seria a cartilagem normal, e em 12 semanas você já vê que está quase o osso invadindo aqui. Então, logo mesmo na tróclea vai começar a aparecer osso aqui. Então, o defeito osteocondral progride para artrose. Então, o defeito osteocondral precisa ser tratado. Né? Então, por que novas terapias? Por que transplante de condrócito? Porque as técnicas, as microfraturas, mosaicoplastia, até o transplante de cadáver, elas não são capazes de restaurar o aspecto da cartilagem original. A microfratura, na verdade, são penetrações do osso subcondral e acredita-se que quando você penetra, sai um sangue, e esse sangue vem com células-tronco e fatores de crescimento. Isso é o que se supõe. Né? É uma técnica simples, com baixa morbidade, né, e fácil de fazer. Né? Isso que é importante. Baixa morbidade e barato, né? Um custo simples. Porém, o processo de reabilitação também é longo. Pacientes jovens com defeitos menores vai bem, mas é questionável a estabilidade a longo prazo. Você vê aqui uma lesão, eles fizeram uma microfratura e depois você vê que o reparo não é tão bom quanto a gente esperava. Né? Você vê, eu não sei o que aconteceu, mas o Kaká fez uma microfratura, até hoje não voltou a jogar futebol. Né? Não sei se é isso, pelo amor de Deus, não via o Kaká, não examinei o Kaká, mas aqui a mosaicoplastia é uma outra técnica. Então você tira um pedaço de cartilagem normal para colocar no defeito osteocondral. Então você tirou o defeito, você vai colocar a cartilagem. Quando é um defeito assim, simples, que cabe só um plug, a mosaicoplastia é muito bem e você retorna a cartilagem original, porque não da mesma área, mas é uma cartilagem original. E num desenho assim fica lindo. Né? Então é uma técnica interessante para defeitos menores. Porém, ela pode às vezes ficar um pouquinho saltada, né? É de cartilagem original, mas pode ficar um pouquinho saltada, permite uma boa cicatrização rápida, e o Rangod diz que é bom até defeitos de 3 a 4 centímetros quadrados. Mas na verdade eu acho que até 1 ou 2 centímetros quadrados você consegue preencher bem o espaço. 4 centímetros quadrados você vai precisar de vários plugs e vai ficar com áreas que não vão ter contato, e aí essas áreas também acabam formando uma fibrocartilagem. Né? São esses espaços entre os cilindros. Lógico que uma mosaicoplastia desse tamanho é muito mais difícil ter um bom resultado do que um plug só. Né? Porque tem também a geometria do CID doador, tem vários problemas com a mosaicoplastia também, mas é uma boa técnica para defeitos pequenos. Então daí, em 1994, o Mats Brittberg e o Lars Peterson, eles escreveram esse artigo no New England Journal of Medicine, onde se pega um fragmento da cartilagem na artroscopia, leva para o laboratório, cultiva a célula, faz uma tripsina, ressuspende, injeta a célula e recobre essa célula com periósteo. Uma técnica que na época foi revolucionária, né? Publicaram no New England Journal of Medicine, mostraram os resultados, a maioria bons e excelentes, alguns com pobres resultados. E isso começou a ser feito. Né? Aqui isso aqui foi gentilmente cedido pelo Dr. Moisés Cohen, que fez alguns casos, fez uns 3, 4 casos de transplante de condrócitos no Brasil. Né? Então você faz a dissecção, a digestão enzimática e cultiva as células. Né? Depois você recobre aqui, como mostrou o Lars Peterson e o Mats Brittberg.
Na realidade, hoje, o Lars Peterson, que foi o pai disso aqui, ele usa de 2 a 12 centímetros quadrados, indicado na falência de microfratura, e ele tem 92% de bons resultados. Isso aqui é um overview aqui sobre transplante de condrócitos, mas tem diversos outros estudos. Começou um estudo, o transplante de condrócitos começou a crescer, daí veio esse estudo de Knudsen, que mostrou que o transplante de condrócitos, quando comparado com microfratura no joelho, não tinha diferenças clínicas e histológicas após 2 anos de segmento e 5 anos de segmento. Isso aqui foi publicado em 2004 e depois em 2007 ele publicou 5 anos de segmento. Pô, se não tem diferença de microfratura, por que fazer uma técnica cara dessa? Vamos fazer a microfratura. E aqui ele mostra que não tem diferença entre microfratura e transplante de condrócito. Mesmo também na escala de dor, os resultados são iguais, então não compensa fazer uma técnica mais cara, vamos fazer a mais barata mesmo. Porém, depois de um tempo, em 2008, Sares, ele pegando condrócitos mais selecionados, Daniel Sares, ele mostrou que tem uma melhor morfologia celular e de tecido no transplante de condrócitos quando comparado com microfratura após 1 ano. Os resultados clínicos eram semelhantes, mas a histologia, você vê a pior histologia do transplante de condrócito comparado com a microfratura, mediana, e a melhor do transplante de condrócito, mostra os condrócitos aqui, a melhor da microfratura, um tecido meio fibrocartilaginoso. Então ele mostrou que era melhor a parte histológica. E depois ele mostrou com 3 anos que tem uma melhora clínica superior com o transplante de condrócito quando comparado com a microfratura após 3 anos. A microfratura, eles vêm semelhantes, depois o transplante de condrócito continua a melhorar e a microfratura meio que estabiliza. Tá? Isso aqui em 3 anos. Então ele começou a mostrar, o primeiro estudo que mostrou que o transplante de condrócito é realmente melhor do que a microfratura. E aí, isso era transplante de condrócito sem scaffold, sem uma matriz que colocasse naquele buraco. Então, aquele buraco de defeito osteocondral começou a colocar scaffold, que seria uma estrutura temporária para a formação da cartilagem, biocompatível, biodegradável, permite a colonização e o crescimento das células. Então, você coloca uma matriz ali, um pedaço de cartilagem, de ácido hialurônico, de colágeno, com célula que vai crescendo. Então, tem uma série de scaffolds, né? Na verdade, os primeiros disponíveis no mercado foram o MACE, que é Matrix Autologous Chondrocyte Implantation, né, é o transplante de condrócito com uma matriz, e também o Chondroguide da Geistlich, que era uma camada dupla de colágeno suíno, 1 e 3. Então, na verdade, você faz o cultura de condrócito, depois você põe o condrócito nessa membrana, em vez de usar o periósteo para cobrir, você vai colocando a membrana no defeito. Também mostrou bons resultados, é o que é chamada segunda geração de transplante de condrócito. Aqui também a mesma coisa. Então a gente pode ver, depois veio a segunda geração, ainda também em membranas, que o Mats Bitberg, que também era o primeiro autor daquele paper do New England Journal of Medicine, ele começou a usar o Hyalograft C, mais escola de fibrina. Então cada membrana dessa aqui tem condrócitos, e ele vai colocando assim o que ele chama de estilo de um cogumelo, né? E vai colocando o defeito conforme a espessura da cartilagem, ele vai colocando essas membranas. Então essa é a segunda geração de transplante de condrócito. Na verdade, o Alberto Gobbi, da Itália, ele começou a usar o Hyaf, que também é da mesma empresa do Hyalograft. E a vantagem disso aqui é que você começa a fazer via artroscópio. E você pode fazer via artroscópio, que ele também usou em defeitos patelofemorais. E para patelofemoral, o transplante de condrócito com matriz vai muito bem. Parece ser a melhor indicação para defeito osteocondral grande. Aqui ele mostra o tamanho do defeito osteocondral, na patela, né? E ele fez um implante de cartilagem. Então ele mostra bons resultados para o transplante de condrócito na patelofemoral. Parece ser a melhor indicação para esses defeitos de patela. Bom, aqui na realidade tem um outro estudo da Bélgica, onde eles fazem essas bolinhas aqui, ó, são tipo saguzinho pequeno, na verdade são alginatos, né? São alginatos onde eles cultivam a célula. Parece sagu, mas não é sagu. E aí ele preenche com periósteo e coloca esses beads que eles chamam, né? Essas bolinhas de alginato com célula, as células estão aqui dentro, né? Coloca dentro e recobre com periósteo. Eles também mostraram um bom resultado na melhora da dor, né? Uma melhora funcional no UMAC,
mostrou 15,3% desses pacientes que fizeram biópsia com cartilagem hialina, 46,2% um misto de cartilagem hialina e fibrocartilagem 30% e fibroso em 7%. Mas mostrou bons resultados também. Na realidade, o transplante de condrócito ele é usado mais para cartilagem sadia, jovem, né? Esse grupo, eles publicaram, desse trabalho que está aqui, eles publicaram para defeitos osteoartríticos, o que todo mundo almeja, é usar essas técnicas para defeito osteoartrítico, né? Mas, na realidade, quando você tem um defeito osteoartrítico, nem sempre os resultados são muito bons. Não é um defeito osteoartrítico, é um defeito condral grande numa área, num joelho que já está em graus iniciais de artrose. E eles usaram um scaffold, né, que eles chamam de BioCID-C, né, um polímero de ácido polilático, mais ácido poliglicólico e polidiactinona com condrócitos. Você vê que são defeitos grandes, né, o scaffold meio que amarra os scaffolds. Eles fizeram em 19 pacientes, 16 dos 19 foram resultados satisfatórios e 2 pacientes acabaram evoluindo para prótese total de joelho, né? Mas é um novo passo, porque a gente não pensa em fazer transplante de condrócito para joelho osteoartrítico. Esse grupo fez e mostrou que pode ser uma opção antes de uma prótese de joelho. Bom, então, né, tendo toda essa evolução do transplante de condrócito, da primeira geração, segunda geração, até a terceira geração, que você já faz via artroscópica e você cultiva a célula no meio tridimensional, Kuroda, que é até do grupo do Kurosaka, aquele grupo que também estuda LCA, ele foi o primeiro a descrever um transplante de célula-tronco para um defeito osteocondral. Então tinha um paciente com defeito osteocondral, ele pegou um aspirado da medula óssea, cultivou a célula-tronco no laboratório e depois voltou e reimplantou. Aqui é um second look, né, uma olhada na artroscopia depois de 7 meses de pós-operatório, onde ele pegou a biópsia, viu a formação de condrócitos aqui com glicosaminoglicanas e a produção de colágeno 2, que é a matriz da cartilagem articular. Então foi um relato de caso, apenas um caso de uso de célula-tronco para defeito osteocondral. E aí os japoneses, na realidade ele descreveu, mas os japoneses já estavam fazendo isso faz tempo. Aqui é um trabalho de vários japoneses, inclusive ele, o Kuroda, é um dos autores. Eles mostram a segurança da célula-tronco da medula óssea em defeito osteocondral de 41 pacientes com 45 joelhos seguidos por 11 anos e 5 meses. Então, na realidade, eles já estão usando célula-tronco lá há mais de 11 anos, né? Então, pode ser o próximo passo da cultura de condrócito, seria a 4ª geração, seria em one step, né, sem 2 tempos de cirurgia, que até então são 2 tempos cirúrgicos, que você pega um aspirado da medula óssea e faz para um defeito osteocondral. Bom, aqui tem só um critério de tratamento do Lars Peterson, que ele publicou em 2006, isso que eu acho que é bem importante. Pacientes menos ativos, às vezes a microfratura vai bem. Pacientes mais ativos, a mosaicoplastia é uma boa opção, assim como o transplante de condrócito. O problema é o processo de reabilitação. Ele acredita que maior que 2 centímetros quadrados. Ele acha que o enxerto de cadáver, quando é uma lesão muito grande, você pode usar um plug inteiro e preencher esse defeito de cadáver, esse defeito com enxerto de cadáver. Isso é o que Lars Peterson, pai da cultura de condrócito, publicou no JBJS. A reabilitação varia muito. Esse aqui é o que eu achei no Clinical Sports Medicine, mas na realidade o Mats Brittberg, que foi o pioneiro junto com o Lars Peterson disso, ele não segue isso aqui não. Ele coloca para andar logo, põe carga já com o dedo, mas na realidade o que é descrito, mas ele não descreveu, o que é descrito né, de 0 a 8 semanas sem descarga de peso. Sem descarga de peso por 8 semanas. A bicicleta estacionária pode, ganho de ADM, mobilidade patelar, mas não põe a descarga de peso. Depois sim, você pode pisar assim só, né, só com o dedão, né, o tool touch, né. E aí, de 9 a 16 semanas, começa a descarga de peso progressiva, por mais 1 ou 2 semanas, aí faz exercícios de cadeia cinética até 30 graus, para não forçar, e melhora do padrão muscular. O Mats Brittberg, eu sei, que eu já conversei com ele, é um pouco mais agressivo, ele dá carga mais precoce, 3, 4 semanas ele já começa com carga parcial. Aí varia, talvez com esses scaffolds, né, porque quando você coloca uma célula
uma membrana de periósteo, até formar alguma coisa mesmo demora. Talvez com scaffold você possa realmente dar uma carga mais precoce. E aí vai 17 a 24 semanas, 25 a 36, retorno gradativo ao espólio. É um processo longo de reabilitação. Vou tentar falar rapidamente aqui para você quais seriam os próximos passos da cultura de condrócito, que seriam a engenharia de tecido, né, usando scaffold, células, fatores de crescimento e estímulo mecânico. Então aqui só um exemplo de um trabalho que a gente publicou no Tissue Engineer. O scaffold ele serve para preencher esse espaço aqui. Ó. Você põe aqui alguma coisinha, 1 milímetro aqui, ele molha, ele preenche. Ficava fácil de entrar aqui, porque aqui tem 1,5 milímetro, se a gente punha 1 milímetro. Então, a hora que molhava, isso aqui hidrata, e aí ele preenche totalmente o defeito osteocondral. Então, isso aqui é um polietileno glicol com genipin, que vai degradando rapidamente, vai ajudando a formar o tecido. Então, tem diversos scaffolds como esses que estão sendo desenvolvidos, e talvez no futuro possa, alguns deles, ter trazer um reparo melhor da cartilagem. Né? Talvez esses scaffolds sejam melhor com a nanotecnologia. Tem alguns deles sendo desenvolvidos, porque com a nanotecnologia você pode melhor mimetizar, né, as camadas da cartilagem. Né? A camada superficial, a camada de transição, a camada profunda e a camada calcificada. Com a nanotecnologia você pode construir camada a camada, com a distribuição de fibras de colágeno conforme tem em cada camada. Talvez a célula ela fique melhor distribuída, como deveria ser assim, que é uma cartilagem normal. E assim, bom, aqui nós já falamos de célula, né, capacidade de renovar. Talvez no futuro ainda está bem distante disso, mas aqui é um outro trabalho que nós publicamos no Gene Therapy, mostrando o uso de terapia gênica. Nós pegamos essa célula-tronco e fazemos uma transfecção com TGF-beta. O TGF-beta, ele melhora, ele faz com que a célula-tronco se torne um condrócito. Então a gente pegou a célula-tronco e colocou TGF-beta para sempre ali. Primeiro nós vimos se a célula-tronco era transfectada com esse vírus aqui, adeno-associado vírus, e vimos que era. Aí vimos que ela ficava no joelho por bastante tempo, até 4 semanas, viva. Né? Essa célula transfectada ficava viva. Bom, então fica viva até 4 semanas no ratinho. Então vamos colocar para ver o que acontece. E realmente teve um reparo melhor quando comparado só com a célula, que é só a célula que é com o defeito, é com TGF-beta, terapia gênica. Então a terapia gênica teve um resultado melhor quando comparado só com o transplante de célula. Então, talvez no futuro ainda você pode colocar uma terapia gênica, um fator de crescimento para essa célula específica. Então, resumindo aqui, a gente vai precisar de um scaffold, de uma matriz, né? Célula, fatores de crescimento, o estímulo mecânico também, que é importante, nós vamos ver na próxima aula. E talvez sim a gente possa conseguir uma cartilagem próxima do normal. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha para falar de transplante de condrócito. Vamos passar para a próxima aula, que é a utilização da CPM como medida anti-inflamatória. Na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos fazer aquele trabalho, eu acabei fazendo outros trabalhos também, e na verdade eu fiquei muito tempo também estudando cartilagem, estudando a CPM. Então antes, só que agora muda um pouquinho, a gente está falando de defeito osteocondral em cartilagem sadia. Agora nós vamos falar de cartilagem mais degenerada, uma cartilagem mais osteoartrítica. Para defeito osteocondral, o CPM também é super importante, mas esses experimentos, e o que nós vamos falar agora, é de defeito mais osteoartrítico, é de uma cartilagem mais degenerada. Por que, né, falar disso? Né? A importância do tema, a osteoartrose é crescente, ainda mais com o aumento de expectativa de vida, acima dos 80%, 50% dos pacientes têm alterações de osteoartrose. Tem um custo anual de aproximadamente 65 milhões de dólares nos Estados Unidos, talvez no Brasil seja mais ainda, que aqui o material é mais caro, ou menos, porque não se trata. E no Brasil, de toda a população, 4,14% tem osteoartrose. Toda a população, inclusive os jovens, né, como nós. Então, vamos lá, aqui nós já falamos, né, a cartilagem. Na verdade, ela que permite a função da cartilagem, o que é a cartilagem, que nós já falamos na aula passada, e ela que permite a movimentação das articulações sem atrito. Né? Ela absorve o choque com resistência à compressão e dissipa a carga aplicada à articulação. Ela é formada principalmente por água.
e depois para a matriz extracelular, né, que é o colágeno. Na verdade, o colágeno é essa membrana longa aqui, ó, fina, né? Aí no colágeno tem as proteoglicanas, que são essas mais grossas aqui, e as proteoglicanas se juntam às glicosaminoglicanas, que tem esses íons que permitem com que enche a cartilagem de água. Não muito, senão fica muito friável, mas enche a cartilagem de água para poder ficar numa consistência, numa resistência boa. Então é mais ou menos assim que funciona a cartilagem. Tá? Então colágeno tipo 2, a proteoglicana é o agrecan, né, as cargas negativas, e outras pequenas proteoglicanas e proteínas não colágenas é o que forma a cartilagem. E o condrócito, a célula, é que produz toda essa cartilagem, essa matriz extracelular. Aqui, né, mais uma vez, aquela imagem, e o interessante é que quanto mais superficial, mais colágeno e água a gente tem. Quanto mais profundo, menos água e mais proteoglicana. Por isso que voltando na outra aula, a nanotecnologia pode ajudar a construir um scaffold semelhante à cartilagem original. Bom, nós já falamos que ela é avascular, porque se você vê um vaso aqui, o vaso vem e ele para na camada calcificada. Ele não consegue entrar na cartilagem. Então a cartilagem, ela não se nutre pelo sangue, ela se nutre pelo líquido sinovial, né? Tem poros na cartilagem de 6 a 9 milímetros, que por esses poros a cartilagem, a líquido sinovial entra pela difusão pelos pequenos solutos ou pela convecção para grandes solutos. Na verdade vem do sangue, a membrana sinovial filtra, forma o líquido sinovial e o líquido sinovial que nutre a cartilagem. Tá? E os movimentos articulares criam pressão osmótica coloidal e hidráulica que vai promover a nutrição da cartilagem. Então daí vocês já podem imaginar como que a CPM é importante. Apesar da medida anti-inflamatória que nós vamos mostrar aqui, ela é importante até para nutrir a cartilagem, porque você movimenta, isso nutre a cartilagem. Então, a movimentação é importante. Bom, tanto é que se você tira aí um gesso, 3 semanas um gesso, você vê aquela rigidez e depois você precisa começar a mexer para poder voltar a movimentar livremente, sem rigidez. Então, o que é a degeneração da cartilagem articular? É o desequilíbrio entre o anabolismo e o catabolismo, onde o catabolismo, que é a degradação dessas matrizes celulares, pende mais. A gente começa a perder cartilagem e os condrócitos não dão conta de produzir mais cartilagem. Aí a gente começa a perder cartilagem. Assim como aí o Fábio Lana está perdendo o cabelo, o Lauro está perdendo também. Então a gente vai perdendo a cartilagem e vai ficando mais degenerado. Então, aqui na realidade a gente está falando de anti-inflamatório, então nós temos que falar sobre essas moléculas aqui. Na realidade, tem algumas moléculas, a interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa, que começam qualquer coisa que você um trauma, ou se não uma artrite reumatoide que é mais agressiva, como esse caso aqui, ou se não um desuso, ou um gesso prolongado, uma sobrecarga de um hipermaratonista que corre 20 horas por dia, você começa a causar microtraumas ou traumas mais fortes. Tem vários fatores que desencadeiam sobrecarga, que desencadeiam a produção de interleucina 1 beta e o fator de necrose tumoral alfa. Então, a interleucina 1 e o TNF-alfa, que são essas duas moléculas, elas vão estimular as enzimas proteolíticas. O que são proteolíticas? Que quebram as proteoglicanas, quebram a cartilagem. E também elas diminuem a síntese de proteoglicanas e a proliferação dos condrócitos. Então, interleucina 1 e TNF-alfa é tudo que a gente não quer no joelho, né? E além disso, quando a gente vê, geralmente a osteoartrose é mais comum em paciente mais idoso, e na realidade a gente vê que há uma perda de hidratação, há uma perda de proteoglicanas, o colágeno começa a ficar mais friável e quebrar, os fatores de crescimento bons para a cartilagem começam a diminuir, há uma falha, né, por falência da cartilagem, né, começa a aumentar a falência da cartilagem, essa cartilagem começa a se calcificar. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de um agrecan, que é uma proteoglicana infantil, aqui um agrecan adulto, nada como ser criança, ó. E aqui um agrecan adulto e aqui um agrecan senil, de um idoso. Então, na realidade, você perde a proteoglicana. Você perdendo a proteoglicana, você não tem a glicosaminoglicana não consegue se grudar na proteoglicana.
a glicosaminoglicanas não grudando na proteoglicana, a água não consegue entrar e não consegue deixar a cartilagem numa resistência boa. Aqueles íons ali não tem a troca com a água e você começa a ficar a cartilagem mais friável. Então, diante disso aí, nós começamos a fazer alguns estudos em um laboratório lá, comecei em Pittsburgh, depois nós mudamos para Columbus, Ohio. Eu até, com uma dor no coração aqui, esse paper que nós publicamos no American Journal of Physiology, o segundo autor chama-se Shashi Marihavan, um jovem talento que faleceu semana passada com 34 anos de idade. Bom, coisas da vida. Mas aí a gente colocava a célula aqui e ficava uma membrana flexível, né? Essa membrana flexível a gente estimulava com interleucina 1. Então a interleucina 1 estimula a inflamação. Então a inflamação ia lá em cima, ó. Quando você colocava interleucina 1 aqui, a inflamação ia lá em cima. Aí a gente colocava nessa membrana aqui, que são só células, né? Aqui tem células, aqui a gente não consegue ver, mas tem só célula. Aí começa a ter um vácuo aqui, com vácuo a gente começa a fazer exercício nessa célula, alongar a célula, né? Fazer exercício. Então você vai fazendo exercício numa magnitude boa, depende da força que você faz, quando você chega, a gente alongava a célula 20%, diminuía bastante a inflamação quando ela ficava parada aqui no frasco, né? Isso também com uma frequência também. Quando você ia cada vez mais rápido, chegava numa frequência rápida, tinha uma frequência ótima. E quando começa a ser rápido demais, voltava a formar inflamação. Então, um estímulo mecânico com magnitude e frequência fisiológica diminui a inflamação a nível celular. Então, já na célula, isso começa a acontecer. Aqui são outras moléculas, como o TNF-alfa, moléculas proteolíticas, como as MMP13. A gente mostra que o estímulo mecânico diminui bastante quando comparado com a inflamação, né? Em magnitude também, com uma magnitude fisiológica ótima. Às vezes só um pouquinho, não adianta. Aquela história, não adianta você correr 15 minutos por semana, né? Tem que correr 3 vezes por semana, 30 minutos. Aquilo lá que vocês falam sempre para os seus pacientes. Bom, aqui o controle, né? Uma célula normal aqui. Uma célula normal seria um condrócito normal. Você vê essa molécula aqui que está dentro do núcleo, azul. Essa molécula tem que ser azul mesmo. E o núcleo e o citoplasma, o verde, tem que ser nesse verde aqui. Quando você adiciona interleucina 1, esse núcleo fica menos azul. E o citoplasma fica mais verde, ou seja, essa molécula azul, ela sai do núcleo e começa a mandar estímulo para o citoplasma, os ribossomos, produzir moléculas inflamatórias, moléculas que vão quebrar a cartilagem. Então você tem esse perfil aqui quando você estimula com interleucina 1. Se você começa a fazer exercício na célula, o que acontece? O azul volta para o núcleo, né? E o citoplasma que era verde aqui na interleucina, ele começa a ficar menos verde. Então mostra também que até a nível de núcleo da célula, até a nível nuclear, o estímulo mecânico age a nível de núcleo celular. Então você faz um estímulo mecânico, o núcleo da célula responde positivamente e já começa a diminuir a inflamação que tinha aqui, é o que nós vimos nos gráficos aqui. Bom, e nós fizemos esses estudos com células. Aí falamos, bom, então a gente precisa ver estímulo mecânico em vivo. E aí foi quando eu conheci Robert Salter, que também faleceu em maio do ano passado. Robert Salter foi um gênio, né? Eu acho que quem é ortopedista aqui sabe quem foi Robert Salter, o pai da classificação de Salter e Harris. Foi um monstro, um cara genial. E ele inventou também a CPM, foi o inventor da CPM. E ele inventou a CPM primeiro para defeito osteocondral, que ele mostrou que tinha um melhor CPM, e ele sempre querendo estudar mais. Aí ele encontrou a Suda Agarwal, que fazia esse experimento de célula. Se encontraram na Universidade de Pittsburgh quando ele foi dar uma aula lá no Fred Fu. Ele foi encantado com a pesquisa da Suda e falou, não, eu quero estudar essas moléculas inflamatórias na minha CPM. Então nós fomos para Toronto, na casa do Robert Salter, e colocamos os coelhinhos na maquininha, injetamos com soro de albumina bovina, nós deixamos esses coelhos com uma artrose induzida, né? Injetamos, primeiro sensibilizamos eles, depois injetamos dentro do joelho, esse coelhinho ficou com uma artrose. Aí uma articulação nós imobilizamos e a outra nós colocamos nessa CPM aqui, tá? com essa frequência e essa velocidade. E aí fizemos alguns grupos de estudos.
A gente não era tão maldoso, dava comida para o coelhinho também e água para o coelho. Isso me rendeu 2 papers e eu acho que a gente pode estudar o efeito anti-inflamatório da CPM, tanto no menisco quanto na cartilagem, né, que foi publicado com o Robert Salter e com a Sudha Agarwal. Então, foram coisas que deixam a gente bastante orgulhoso de ter conhecido pessoas como Robert Salter e a Sudha, que graças a Deus está viva ainda. Nem todo mundo morre nesse mundo, né? Bom, então, quanto às glicosaminoglicanas, aqui é o menisco, né? A gente vê aqui a zona vermelha-branca que se chama, né? Quando você tem uma articulação com artrose e imobiliza essa articulação, você começa a perder a glicosaminoglicanas. É esse branco aqui. Branco é falta de glicosaminoglicanas. Ela deveria ser vermelha, como é quando você faz a CPM, né? Então a imobilização perde. Quando eu vejo alguém assim, eu estou doendo, coloquei aquelas talinhas de punho assim, até me dói o coração, né? Porque você, na realidade, você tá aumentando a molécula inflamatória. Tudo bem que pode melhorar a dor, mas isso tem que ser por muito curto período de tempo. Você não pode deixar muito tempo uma articulação imobilizada a troco de nada, né? Principalmente numa artrose. Então você mobilizando, você vê que você mantém a glicosaminoglicanas, que vai se ligar na proteoglicana e que vai poder ter uma matriz celular boa. Isso foi a nível de, na verdade, quando você imobiliza, você aumenta a interleucina 1, que é aquela molécula vilã da história. Então você aumenta a interleucina 1, aumenta as moléculas proteolíticas e começa a quebrar a cartilagem. Quando você mobiliza, você estimula a produção de interleucina 10, que é anti-inflamatória. Então nós mostramos aqui na presença, comparando no menisco, que a CPM, ela produz uma molécula anti-inflamatória, que é a interleucina 10. Né? E, enquanto que a mobilização produz interleucina 1. Então, nesse estudo que nós publicamos, foi meu primeiro estudo que eu publiquei, na verdade nós mostramos que a CPM inibe a inflamação e promove a produção de moléculas anti-inflamatórias, preservando assim as glicosaminoglicanas no menisco dos joelhos com osteoartrose. Isso aqui foi no menisco, né, na fibrocartilagem do menisco. Mas um trabalho como aquele, né, que foi difícil ficar cuidando dos coelhinhos, a gente não estudar só o menisco. O estudo maior mesmo, o menisco foi mais para testar os primers, testar os anticorpos. O estudo maior foi realmente na cartilagem, que nós publicamos no Journal of Immunology, e a gente pode ver aqui que a CPM, em 48, 96 horas, mantém a glicosaminoglicanas. Você vê, né, a presença das células ainda com aspecto colunar, enquanto que com a imobilização, você já vê que a célula perdeu o aspecto colunar, já está toda, né, distribuída e já começa a perder a glicosaminoglicanas. Então, a CPM realmente mantém a glicosaminoglicanas, enquanto que a imobilização perde a glicosaminoglicanas. Aqui com 2 semanas, você tem uma perda total de glicosaminoglicanas e você ainda mantém. E isso é uma artrose severa, uma artrose tipo uma artrite reumatoide, não é uma artrose qualquer não. Aqui, ó, a presença de interleucina 1 na imobilização. Veja só a presença de interleucina 1, são essas células expressando interleucina 1, enquanto que a CPM inibe a presença de interleucina 1, que é a vilã da história. COX-2, aquele, né, por que muita gente toma o inibidor de COX-2, o Celebro, o Vioxx, a Ercoxia? Porque ele acaba mexendo no metabolismo das proteoglicanas, prostaglandinas, e aí diminui a dor. Mas o COX-2, então, ela é uma molécula inflamatória. Ela, quando presente, ela começa a produzir inflamação, ela estimula o óxido nítrico, então ela também destrói a cartilagem. E você vê que a presença de COX-2 em células imobilizadas. E você não vê com tanta frequência isso quando você tem a CPM. Matriz metaloproteinase, que é a matriz que quebra o colágeno, quebra a glicosaminoglicanas. A CPM inibe a presença de matriz metaloproteinase, enquanto que a imobilização faz com que isso, né, aconteça. Você continua estimulando a inflamação. E quanto à interleucina 10, foi um fato meio interessante. Na realidade, na cartilagem, em 8 horas, em 24 horas, nós não vimos muita mudança, não. Tanto a imobilização quanto a CPM não produziu interleucina 10, né, na cartilagem. Ao contrário do menisco, que em 24, 48 horas mostrou. Mas aqui em 24 horas não mostrou.
E ele falou, pô, será que estamos fazendo alguma coisa de errado? Mas aí quando chegou em 2 semanas, nós vimos que em 2 semanas, fazendo, né, CPM frequente, começou a mostrar que as células começaram a produzir interleucina 10, você vê a presença de cartilagem, enquanto que a imobilização não apresentava, já começava a apresentar fratura aqui da cartilagem, né, quebra da cartilagem. Então, a interleucina, a CPM, estimulou a produção de uma molécula anti-inflamatória. Então, como conclusão desse estudo, né, a CPM inibe a inflamação e promove a produção de moléculas anti-inflamatórias, preservando assim a matriz extracelular na cartilagem articular dos joelhos com osteoartrose. Então, a mobilização é sempre muito importante para que você possa diminuir uma inflamação, e não apenas uma CPM. Você pode fazer uma hidroterapia, uma cinesioterapia, né, passiva, ou 6 ativos, paciente passivo, né? Então, eu acho que a mobilização, o estímulo, pôr a mão no paciente é muito importante, né? Eu acho que é aí que é o diferencial. Às vezes você precisa mesmo mexer a patela, você precisa dobrar o joelho. Eu acho que isso nutre a cartilagem, a movimentação é boa para a cartilagem, eu sei que vocês sabem disso, mas eu só estou mostrando a base molecular disso aí. E outra coisa, a gente pensa muito em CPM como pós-operatório de reconstrução da LCA, pós-operatório de prótese, e na realidade, às vezes a CPM ela é boa para o tratamento conservador de osteoartrose também. Então você vê aí uma osteoartrose, você movimentando, o duro é que ninguém faz. Eu adoraria fazer um estudo, se alguém se manifestar e realmente trabalhar para fazer um estudo clínico mostrando de CPM diariamente. Não precisa ficar 2 semanas, 10 horas por dia, mas todo dia fazer CPM. Será que isso não vai ser bom para um joelho com osteoartrose? Às vezes uma paciente não consegue fazer ginástica, não consegue fazer... Será que a CPM não ajuda? Eu não sei, não tem nenhum estudo clínico que mostra isso. Mas eu acredito que possa ter um bom resultado usando a CPM para tratamento conservador da osteoartrose, né, que na verdade é o que nós mostramos aqui, né, e que talvez precise de um estudo clínico. É que eu não pude ficar lá em Pittsburgh pro resto da minha vida, senão eu estaria fazendo esse estudo agora. Tem outros estímulos mecânicos, acho que até o Lauro vai falar aqui de terapias por ondas de choque, talvez tenha outros estímulos mecânicos. Na realidade, isso aqui foi um estímulo mecânico cirúrgico, a gente fazia um furo aqui. Na realidade, isso aqui é colágeno 2. Na verdade, nós fizemos um furo aqui, o defeito osteocondral, naquele ratinho que nós mostramos o defeito osteocondral evolui para artrose. E quando nós fomos ver se formava colágeno 2, que é o colágeno da cartilagem, nós vimos que, lógico, que não forma, que destruía tudo. Mas a cartilagem ao redor formava colágeno 2 a mais, muito mais que colágeno 2. Normalmente não é isso que se expressa o colágeno 2. Então talvez um estímulo, um drilling retrógrado, ou uma terapia por onda de choque, outro tipo de estímulo, também faz com que, né, a articulação responda beneficamente ao tratamento. Eu sei que célula-tronco era da outra aula, mas eu vou mostrar também que já estão estudando, nós estudamos na Escola Paulista, no Einstein, o uso de célula-tronco para osteoartrose. É bem difícil, né? Já tem alguns estudos em animais que dão os resultados, mas é bem difícil mostrar como esse caso. Seria ótimo se isso aqui é um relato de caso desse autor aqui, Centeno. Ele diz que após a injeção de célula-tronco aumentou a espessura da cartilagem, o menisco, e o paciente ficou sem dor. É difícil acreditar num relato de caso só, mas Deus queira que, de repente, com injeção de célula-tronco, ou injeção de novas terapias, plasma rico em plaquetas, mas desde que seja comprovado certinho em laboratório, que possa ser novas terapias para a cartilagem articular. Então, a célula-tronco também, talvez em conjunto com outras coisas, com ácido hialurônico, pode ser um futuro promissor para a osteoartrose. Então, aqui, resumindo e concluindo em relação à CPM, acho que a movimentação promovida pela CPM, ela promove a nutrição da cartilagem, através da difusão do líquido sinovial. Porque às vezes a gente está tentando ver a célula-tronco e a coisa está simples, não está chegando o líquido sinovial. Então, às vezes é só mexer para fazer chegar o líquido sinovial. Então, às vezes a gente fica pensando, é o fator de crescimento A, B, C, X ou D, e é lógico que é importante saber isso, mas às vezes a coisa está simples, basta mexer que você vai nutrir melhor.
né? E também a CPM, ela inibe a inflamação e promove a produção de moléculas anti-inflamatórias, preservando assim a matriz celular no tecido articular, não só dos joelhos, acho que de toda a articulação com osteoartrose. Mais uma vez, muito obrigado. Estou à disposição para perguntas.